Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é o cangaço. O que é o termo cangaço? Como que surge esse termo? Bom, o cangaço ele é a expressão de uma luta armada que aconteceu no sertão brasileiro no final, que vai do final do século XVIII até mais ou menos o século XX, até o começo do século XX. O cangaço, que é esse termo que vai designar essa luta armada, vai acabar só no governo do Getúlio Vargas, quando ele vai, de fato, mandar as tais chamadas volantes, que vão acabar com os cangaceiros ali no sertão brasileiro. Bom, como que surge esse cangaço? Como que surge esse fenômeno brasileiro? De disputas entre as famílias da região. Famílias extremamente poderosas, famílias de coronéis e assim por diante, que começaram a travar lutas entre si e aí elas se armaram, formaram esses tais grupos armados, que nós vamos chamar no futuro serão o cangaço ou os cangaceiros. Dentro do movimento do cangaço existe uma divisão. Qual divisão é essa? Uma divisão simples, os prestadores de serviços. O que seria isso, essa divisão? Divisões dos grupos, divisões de como que eram e como que são os cangaceiros, como que eles estavam organizados. Prestadores de serviços, o que seriam eles? Seriam aqueles caras que seriam pagos, os famosos mercenários, pagos para fazerem algum serviço, pagos para matar alguém, para atacar uma fazenda e assim por diante. Os satisfatórios era o poder do fazendeiro, são aqueles que estavam de fato na mão de um fazendeiro. Então esses aqui são aqueles capangas mesmo, no sentido mais fácil de entender, são aqueles capangas que o fazendeiro tinha e que atacavam, que matavam, que eram o braço seu armado e forte dentro de uma fazenda, ok? E o cangaceiro, propriamente dito. Quem que é o cangaceiro? É aquele que vai para o banditismo. Banditismo em que sentido? Era o cangaceiro mesmo que atacava as caravanas, eram os cangaceiros que saqueavam as vilas, eram os cangaceiros que atacavam as fazendas atrás de algum bem para vender assim por diante, que é o chamado que a gente chama de banditismo, que é o bandido de hoje, que entra na casa das pessoas e rouba para vender, para ganhar uma certa coisa. Só que nós acabamos, o brasileiro, né, a história brasileira, acabou adaptando que todo mundo que é oriundo do cangaço, até pelo próprio nome, é o cangaceiro. Só que dentro do cangaço nós temos essa divisão. Prestadores de serviços, que seriam os tais mercenários, os satisfatórios, que eram o poder do fazendeiro, aquele fazendeiro que mandava e desmandava na região, os capangas, e o cangaceiro mesmo, que tinha uma característica do banditismo, de roubar, de assaltar e assim por diante. O mais famoso de todos é o Virgulino Ferreira da Silva. Quem que é esse cara? O Lampião. Era o Lampião que andava ali no começo do século XX, tá? O Lampião vai marcar o término do cangaço, e ele andava na região assaltando, roubando, só que o Lampião era visto ora como um Robin Hood, né, que rouba dos ricos e dá aos pobres, ora como de fato um vilão, como um bandido que pregava que fazia algo próximo do banditismo. O Lampião, na verdade, ele questionava a ordem social. O Lampião era um cara contra aquela ordem que dominava na região, de famílias poderosas e assim por diante. Então, a figura mais famosa que nós temos do Lampião é aquele cangaceiro mesmo, com facão no bolso, na calça, com a espingarda nas costas e que andava de um lugar para outro dentro do sertão. E o Lampião fez muito isso até que o Getúlio Vargas acaba matando ele o governo do Getúlio acaba matando ele numa emboscada, e aí ele, a Maria Bonita, a mulher dele, e aí eles marca o final do cangaço brasileiro. Como a gente está acostumado a entender cangaço. Hoje nós temos outros fenômenos, mas não podemos atribuir o nome de cangaço. O cangaço é uma luta armada do século XVIII ao século XX. Muito obrigado pela atenção.